Olá amigos do YouTube, bem-vindos para mais um vídeo do canal Colecionadores Amadores de Cédulas e Moedas. Hoje teremos um vídeo muito especial sobre peças magníficas. Na verdade, hoje teremos uma aula com um grande amigo aqui do canal, um amigo pessoal aqui, o grande Hélio Júnior, que irá nos dar uma aula aí sobre 960 réis, essas moedas que são muito importantes na história do Brasil e dos numismatas, moeda tão conhecida aí como patacão. Vamos ter uma aula aí sobre os 3 tipos de patacão que existem, né, da colônia, que vocês estão vendo aí, do Reino Unido e também do Primeiro Império. Esses 3 tipos aí de moedas que são moedas super valiosas e muito dignas aí de um grande colecionador. Então eu não vou me estender aqui porque vocês vão ver a aula aí do grande Hélio Júnior, que fala tudo sobre patacões. Um grande abraço para todos, deixem o like aí, se inscrevam e é com você aí, grande amigo Hélio. Olá pessoal, é uma honra, um prazer aí estar participando do canal Colecionadores Amadores do nosso amigo T. Então hoje eu vou apresentar para vocês aí um breve histórico dos patacões, a moeda mais incrível, mais bonita, mais desejada de toda a numismática brasileira. Então eu coloquei na sequência para vocês observarem, nós temos 3 patacões, né, de 3 fases específicas. Esse aqui é um patacão da época da colônia, esse no caso aqui é o 1813. Na sequência nós já temos aí um patacão da época do Reino Unido, né? Esse no caso aqui é um 1819. E na sequência nós temos esse último aqui, ó, 1824R, é um patacão da época aí do Império. Nós temos o brasão do Império aqui atrás. Bom, nós temos então aí 2 exemplos de moedas que serviram de base de recunho dos patacões, né? À esquerda, o primeiro aí é o 8 reais. Esse aqui, no caso aqui, ele é da Bolívia, de 1804. Foi aí a moeda que eles mais usaram como base de recunho dos patacões. E do lado direito aqui nós temos o Ferdinando VII. No caso aqui é uma moeda peruana de 1819, também de prata, moeda também da colônia espanhola, né? Que serviu de base aí para os patacões. Pessoal, então vamos lá. Basicamente, o que é um patacão? Para a gente entender o porquê que essa moeda tem esse nome, a gente tem que voltar um pouco lá atrás. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, né? Então, uma pataca equivalia a 320 réis, que é essa moeda aqui, ó, época da colônia, 320 réis, isso aqui é uma pataca. E também a gente tem os 640 réis, que é esse aqui, que pela lógica, né, esse aqui é de 1803, também é de prata, época da colônia, pela lógica, então, ele vale 2 patacas. Então, quando o pessoal lançou uma moeda que valesse 3 patacas, o valor nominal dela seria de réis, 960 réis. É o exemplo aqui, esse aqui 1811, da letra B. Letra B. Então, esse aqui é como ele vale 3 patacas, ele ganhou o apelido aí de patacão. Então, senhores, desde quando a gente pesquisa, conversa com as pessoas aí, a pessoa confunde muito, acha que pelo fato de ter moeda de cobre ser grande, é patacão, né? Muita gente chama de patacão, mas na verdade não é. Você tem moeda de cobre de 80 réis, de 40 réis, que ela tem um tamanho considerável. Por ser antiga, o pessoal costuma chamar de patacão, mas o patacão é esse aqui, ó. Então, resumindo,
só é patacão se for uma moeda de prata no valor de R$960. Só esse que é o patacão. O resto é moeda de cobre, é outro tipo de moeda, mas patacão, ele pode ser da colônia, do Reino Unido ou do Império. Só é patacão se for de R$960 de prata. E eu já, no princípio do vídeo aí, eu coloquei os 3 modelos aí para vocês. Essa peça, ela é um patacão falso. Provavelmente é de chumbo, né? E a cobertura de prata deve ser um falso da época de 1815, a época da colônia. Então, como é uma moeda muito valiosa, muito procurada, que tinha um valor muito grande, né? Sempre aparecia falsificação. E aqui está um exemplo, né? Só que a gente vê aí, pelo fato de não ser de prata, ela foi corroendo, se estragando ao longo do tempo. Mas é um exemplo aí histórico, uma falsa de época, né? Um patacão aí de 1815, falso. Esse patacão aqui é um 1810, a letra monetária dele é R. Então ele foi cunhado no Rio de Janeiro, letra monetária R. Os patacões, eles atravessaram, conforme eu disse aí, os 3 períodos, né? Colônia, Reino Unido e Império. E eles foram produzidos entre 1810, esse aqui é o primeiro, até cerca de 1834, que já era na época do Império, quando foram os últimos. Eu adotei esse tipo de blister aqui para os patacões, que você pode ver a moeda com todos os detalhes, inclusive a serrilha, esses detalhes aí na borda, né? Então, o que a gente aconselha? Infelizmente, o pessoal da China está falsificando muita moeda e às vezes você pode adquirir uma peça e não sabe se é verdadeira. Então, eu vou passar para vocês alguns macetes, alguns critérios aí para antes de você estar adquirindo uma peça, se você tiver dúvida, para saber se é verdadeiro ou não. Isso vale não só para patacão, mas todas as peças da numismática aí brasileira. Pessoal, então para você ter uma noção aí se a sua moeda é verdadeira ou não, uma das dicas é você fazer a consulta ao catálogo e verificar esses detalhes aí, ó. Nesse caso aqui, esse patacão da letra B, né, do período de 1824 a 1826, foi fabricado na Bahia e ele tem essa seguinte especificação aí, ó, 26,89 gramas e 40 milímetros de diâmetro. Então você vai pegar uma peça, você pode fazer pesar, né? Naturalmente que ela tem que variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, por causa do desgaste. E verificar o diâmetro. Então você vai comparar o peso e a medida com o que diz o catálogo, para você realmente confirmar se é uma peça verdadeira. Aqui eu trago um exemplo para vocês de um patacão da época do Reino Unido, 1821. Atrás aí nós temos o símbolo adotado pelo Reino Unido, né? Só que esse patacão tem um detalhe. Ele está, vamos colocar assim, 90% perfeito, exceto pelo furo, né? Então o pessoal costuma falar aí que quando você faz a peça é furada, ela só vale o valor do metal. Mas eu creio que uma peça dessa aqui, uma questão histórica, né, ela tem todo o seu valor intrínseco, ela passou na mão de diversas pessoas e tudo. Eu acredito que o furo, embora tenha estragado a peça, mas ela mantém a importância histórica dela, né? Não pode considerar que isso aqui só vale o metal, não, porque é uma moeda que, embora ela teve a sua integridade danificada, ela mantém aí mais de 95% da sua integridade física preservada. Pessoal, então tá um pouco aí da minha coleção, né? Vou acrescentar um patacão falso aqui que faltou, coloquei ele à parte aqui. Então a gente tem aí essas primeiras peças aqui, aquela que eu mostrei para vocês, é os R$8, né? Que serviu de base para os recunhos dos patacões, dos primeiros patacões. Na sequência aqui a gente tem patacão aí de diversas datas da colônia. E logo a gente já muda aí para os patacões do Reino Unido,
época do Reino Unido, e chega aí no último, no caso da minha coleção, que é esse aqui de 1824R, já da época do Império. E aqui nós temos o patacão falso da época da colônia. Bem, senhores, conforme eu falei, o patacão é uma peça muito valorizada e o preço só aumenta ao longo dos anos. Então você com certeza fará um investimento para o futuro. Interessante observar aqueles critérios que eu falei, fazer a pesagem e a medida conforme o catálogo, verificar a serrilha, possíveis desgastes. E se tiver dúvida, é sempre bom tirar uma foto da peça e pedir um especialista para verificar. Que pode ser alguma variação rara, alguma peça que realmente tem um valor bem considerável. E evitar também de você adquirir peça falsa. Espero aí que eu tenha contribuído com um pouco de conhecimento, sobre essa moeda maravilhosa que é os nossos patacões brasileiros. A todos um abraço e bem-vindo ao mundo dos patacões. Obrigado aí ao amigo Télio pela oportunidade, tá participando do canal dele aí. E grande abraço a todos vocês. Obrigado.